O livro de 1 Reis, parte do Antigo Testamento, narra a história dos reis de Israel e Judá, começando com o reinado de Salomão e terminando com Acasias. Através de seus relatos, podemos extrair diversas lições valiosas para os dias atuais. 1. O valor da sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar seu povo, ao invés de riqueza ou poder. Deus, agradado com seu pedido, concedeu-lhe sabedoria e também riquezas e honra. Reflexão. Em uma sociedade frequentemente focada em bens materiais e status, a história de Salomão nos lembra da importância de buscar sabedoria e discernimento. Decisões sábias não só beneficiam o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. Mensagem prática. Quando enfrentamos decisões importantes, devemos priorizar a sabedoria e o entendimento. Isto pode ser feito através de estudo, reflexão e, para aqueles de fé, oração. 2. O perigo da idolatria. Apesar de sua sabedoria, Salomão se afastou de Deus em parte de sua vida, influenciado por suas muitas esposas estrangeiras que adoravam outros deuses. Isso levou à divisão do reino após sua morte. Reflexão. A idolatria no contexto moderno pode ser vista como a obsessão com coisas materiais, status, ou mesmo pessoas, colocando-os acima de princípios e valores espirituais e éticos. Mensagem prática. É essencial manter nossas prioridades alinhadas com nossos valores e crenças. Identificar e evitar ídolos modernos ajuda a manter a integridade e a direção correta em nossas vidas. 3. A importância de bons conselheiros. Roboão, filho de Salomão, rejeitou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho dos jovens, levando à divisão do reino. Reflexão. A escolha dos conselheiros pode influenciar significativamente nossas decisões e seu impacto. Conselheiros sábios e experientes são inestimáveis. Mensagem prática. Buscar e valorizar os conselhos de pessoas experientes e sábias pode nos ajudar a tomar decisões mais equilibradas e informadas. É importante discernir entre bons e maus conselhos. 4. A firmeza na fé. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando o poder do Deus de Israel e chamando o povo ao arrependimento. Reflexão. Elias ilustra a importância da fé e da coragem em tempos de adversidade. Mesmo quando estamos em minoria ou enfrentando oposição, manter nossa fé pode trazer grandes mudanças. Mensagem prática. Em momentos de desafio, é crucial manter a fé e a integridade. Atos de coragem e convicção podem inspirar e transformar situações aparentemente impossíveis. 5. A necessidade de arrependimento. O rei Acabe, influenciado por Jezabel, cometeu grandes injustiças, incluindo o assassinato de Nabote para tomar sua vinha. Elias profetizou contra ele, e Acabe se arrependeu, atrasando o julgamento sobre sua casa. Reflexão. Esta história sublinha a possibilidade de arrependimento e a misericórdia divina. Mesmo os piores erros podem ser corrigidos se houver um arrependimento genuíno. Mensagem prática. Todos nós cometemos erros, mas a chave está no arrependimento sincero e na tentativa de fazer as pazes. A humildade e a disposição para corrigir nossos erros são fundamentais para o crescimento pessoal e a redenção. Conclusão. O livro de 1 Reis oferece uma rica tapeçaria de histórias que, quando refletidas no contexto moderno, fornecem sabedoria e orientação para nossas vidas diárias. Desde a busca pela sabedoria até a importância do arrependimento, essas lições são atemporais e nos ajudam a navegar nos desafios contemporâneos com uma perspectiva fundamentada em princípios antigos, mas eternamente válidos. Liderança sábia. O livro de 1 Reis destaca a importância de uma liderança sábia e justa. O exemplo do reinado do rei Salomão nos mostra que quando os líderes buscam a sabedoria de Deus e governam com integridade, isso traz prosperidade e paz para o povo. Isso nos desafia a sermos líderes responsáveis, tanto em nossos círculos profissionais quanto pessoais. Tentação do poder. O livro também demonstra como o poder pode corromper os líderes. Vemos isso na vida dos reis que se afastaram de Deus, como Jeroboão e Acabe. Isso nos lembra a necessidade de mantermos uma postura humilde de serviço, evitando que o poder nos desvie dos princípios divinos. Consequências das escolhas.
As histórias dos reis ilustram claramente que nossas escolhas têm consequências, tanto para nós quanto para aqueles que nos rodeiam. Quando seguimos a Deus, experimentamos sua bênção, mas quando nos afastamos, enfrentamos dificuldades. Isso nos desafia a tomar decisões sábias, baseadas na palavra de Deus. Papel da adoração. O livro enfatiza a importância da adoração a Deus. Vemos como a adoração correta e a obediência a Deus trazem vida e prosperidade, enquanto a adoração a falsos deuses e a desobediência trazem a ruína. Isso nos lembra da necessidade de mantermos uma relação íntima com Deus em nossa vida diária. Esperança na restauração. Mesmo diante das falhas e pecados dos líderes, o livro de 1 Reis nos mostra que Deus ainda está trabalhando para restaurar seu povo. Essa perspectiva de esperança nos encoraja a perseverar em nossa fé, sabendo que Deus pode usar qualquer situação para cumprir seus propósitos. A importância da liderança sábia. A história de Salomão, inicialmente um rei sábio e próspero, nos mostra como a sabedoria é essencial para uma liderança eficaz. No entanto, seu declínio é um lembrete de que a sabedoria precisa ser constantemente cultivada e nutrida. Busque sabedoria em todas as áreas da sua vida, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Aprenda com os erros, procure conselhos sábios e priorize o bem-estar do próximo. O perigo da idolatria e da desobediência. O reino dividido após a morte de Salomão é um resultado direto da idolatria e da desobediência a Deus. A busca por prazeres e poder mundanos leva à fragmentação e à ruína. Evite a idolatria em todas as suas formas, seja materialismo, poder, fama ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus em sua vida. Priorize a obediência a Deus e seus princípios, mesmo quando isso for desafiador. A importância da justiça social. A história de Elias e o confronto com a rainha Jezabel destaca a importância da justiça social e a luta contra a opressão. Deus se importa com os pobres, os oprimidos e os marginalizados. Lute por justiça social e por um mundo mais justo e igualitário. Defenda os direitos dos menos favorecidos, seja um defensor da justiça e da verdade. A necessidade de fé e confiança em Deus. A história de Eliseu e os milagres que ele realizou demonstram o poder da fé e a confiança em Deus. Mesmo em momentos de dificuldade, a fé nos permite superar obstáculos e realizar coisas extraordinárias. Cultive uma fé inabalável em Deus, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Confie em seus planos e em sua capacidade de agir em sua vida. A importância da obediência e da humildade. A história de Acabe e Jezabel nos mostra como a arrogância e a desobediência a Deus levam à destruição. A humildade e a obediência são essenciais para uma vida próspera e abençoada. Seja humilde, reconhecendo que você depende de Deus para tudo. Priorize a obediência a seus mandamentos e busque sua orientação em todos os aspectos da sua vida. A promessa de restauração. Apesar da divisão e da decadência do reino, a história de 1 Reis termina com a promessa de restauração e a esperança de um futuro melhor. Deus sempre tem um plano para seu povo e nunca o abandona. Mesmo em meio às dificuldades, mantenha a esperança e a fé na promessa de Deus de restauração. Confie em sua fidelidade e em seu amor eterno. A importância da família. A história de 1 Reis nos mostra a importância da família e o impacto que as decisões dos pais têm sobre seus filhos. A influência de um rei pode moldar a vida de uma nação, assim como as decisões de um pai podem impactar a vida de seus filhos. Priorize a família, investindo tempo e amor em seus membros. Seja um exemplo de fé e caráter para seus filhos, ensinando-os a seguir os caminhos de Deus. A necessidade de buscar a Deus. A história de 1 Reis nos mostra que a prosperidade e a paz são frutos de uma relação com Deus. Quando o povo se afasta de Deus, a decadência e a ruína se instalam. Busque a Deus em todas as áreas da sua vida. Dedique tempo para oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros cristãos. Permita que Ele te guie e te conduza em seus caminhos. A importância do perdão. A história de 1 Reis nos mostra como o perdão é essencial para a restauração das relações. Deus sempre está disposto a perdoar, e nós também devemos buscar perdoar aqueles que nos ofendem. Pratique o perdão, liberando-se do peso do ressentimento e da amargura.
Busque a reconciliação e a restauração das relações que foram quebradas. A promessa de um Rei eterno. A história de 1 Reis termina com a promessa de um Rei eterno, Jesus Cristo, que trará paz e justiça ao mundo. Ele é a esperança para a humanidade e a garantia de um futuro glorioso. Confie em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele é a única esperança para a humanidade e a garantia de uma vida eterna e feliz. Sabedoria na liderança. A história do rei Salomão nos lembra a importância da sabedoria na tomada de decisões, especialmente para aqueles em posições de liderança. Consequências das escolhas. As decisões de Salomão de se afastar de Deus no final de seu reinado mostram como nossas escolhas podem ter consequências de longo prazo. Importância da integridade. A divisão do reino após Salomão ilustra como a falta de integridade pode levar à desunião e ao conflito. Coragem para defender a verdade. A história do profeta Elias enfrentando os profetas de Baal nos encoraja a defender nossas convicções, mesmo quando somos minoria. Cuidado com a idolatria moderna. Assim como os israelitas foram atraídos por ídolos, devemos estar atentos às idolatrias modernas que podem nos afastar de valores importantes. Persistência na adversidade. A jornada de Elias no deserto nos lembra a importância de perseverar nos momentos difíceis. Sucessão e mentoria. A relação entre Elias e Eliseu destaca a importância de preparar a próxima geração de líderes. Consequências da ganância. A história de Acabe e Jezabel tomando a vinha de Nabote ilustra os perigos da ganância e do abuso de poder. Humildade diante de Deus. O arrependimento de Acabe nos lembra que a humildade diante de Deus pode levar ao perdão e à misericórdia. Discernimento na tomada de conselhos. As decisões de Roboão mostram a importância de buscar e seguir conselhos sábios. Terminamos aqui as reflexões de mais um livro da Bíblia. Neste canal, você encontra um curso básico de teologia, dúvidas e respostas, além do resumo de cada livro da Bíblia, entre outros. Inscreva-se para pesquisar, curta e compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas que você quer bem. Augusto Valério e equipe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria e te dê o amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.